Olá, boa tarde. Em tempos de crise é preciso fazer contas e reduzir gastos. E essa matemática deve envolver toda a família. Até a mesada de crianças e adolescentes entra na roda. E você, de que forma avalia como seu filho lida com dinheiro? O tradicional porquinho, aos poucos, vai sendo deixado de lado. Na era digital, muitos pais já apostam nos cartões pré-pagos para os filhos. Em vez de dinheiro vivo, Caio, de 17 anos, recebe um depósito no cartão e tem que administrar até o fim do mês. Bom também porque eu consigo administrar melhor os meus gastos e sair quando quero, assim. Além de ser prático, o cartão pré-pago permite que cada gasto seja monitorado pelos pais. É que a cada movimentação chega uma mensagem via SMS, pela internet ou por aplicativos próprios para gerenciar gastos. Eu optei por dar o cartão pré-pago para a segurança dele em primeiro lugar, né? E para a minha comodidade, porque se houver algum evento, uma necessidade, ele me liga ou manda um SMS e eu consigo fazer as transações por telefone. O cartão precisa estar vinculado a um CPF válido e a transferência de valores pode ser feita pelo titular ou por terceiros, pela internet, em casas lotéricas ou por boleto bancário. O usuário cadastra uma senha e serviços como saque e transferências podem ser cobrados, assim como uma taxa de manutenção. E para falar sobre mesada e educação financeira de crianças e adolescentes, recebemos o educador financeiro Reinaldo Domingos, autor do livro Mesada Não é Dinheiro, e também Maria Alice Fontes, doutora em psicologia, especialista em terapia cognitiva comportamental. Agradeço muito a presença de vocês novamente aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Começar então sabendo a opinião de vocês sobre essa questão da mesada, né? Dar ou não dar a mesada? É no sentido então de uma quantia fixa todos os meses. Olha, a gente tem um especialista aqui sobre esse assunto, escreveu livros sobre isso, não é? Quem sou eu, psicóloga, para falar sobre esse assunto, veja bem. Que conhece bem os jovens, Mas né, eu vou dizer para você que eu, particularmente, eu sou contra uma mesada fixa específica todos os meses. E a gente vai poder, quem sabe, discutir sobre esse assunto. Reinaldo, é contra ou a favor? Então, só para entender o seu posicionamento. Acho que eu estou a favor e contra ao mesmo tempo. Acho que existem os dois lados, ninguém está certo, ninguém está errado totalmente. Eu acho que, sem dúvida alguma, a educação financeira tem canalizado forças e energias para ser algo da ciência humana. Significa, nós estamos falando de hábitos, de costumes, nós estamos falando de hábitos e costumes que geram comportamento. Isso leva a gente a pensar que os hábitos são construídos ao longo da nossa história. Significa, desde criança, a gente começa a ter o hábito, o contato com o dinheiro. Isso significa que o que é mesada, né? Mesada é uma monta de dinheiro, uma quantia de dinheiro que você doa para alguém. Você começa a dar um dinheiro para o seu filho com 3, 4, 5 anos para ele comprar chocolate, bala, sorvetes. Nós já temos uma necessidade de fazer com que essa educação, que não é letramento, é uma educação comportamental, que é bem na linha da nossa especialista aqui também em psicologia, tenho certeza que ela começa bem cedo. É lógico, o dinheiro tem que ser muito bem colocado de uma forma estruturada. Maria Alice, você colocou já que é contra. Por que não dar mesada? A criança pequena, ela na verdade ainda não tem muita noção exata do que significa o dinheiro. Então a gente precisa começar fazendo com que ela entenda, desde o valor das moedas, das notas e tudo isso, para depois entender o valor, a realidade, o que é a coisa concreta. A criança antes dos 6 anos de idade, ela ainda está, como o Piaget chama, num mundo pré-operacional. O que quer dizer? Ela tem um mundo da fantasia. Ela acha que as coisas aparecem, brotam, surgem. Então, Papai Noel traz tudo isso, não é verdade? Então, não é um valor que ela vai entender como alguma coisa que ela vai poder administrar. Depois dos 6 anos de idade, claro que a criança já tem uma concretude maior, já pode entender, e ela vai começar a fazer escolhas. E as escolhas vão ser muito importantes, né? Então, assim, ela vai querer comprar o chocolate X ou o chocolate Y. Ela vai querer gastar o tempo dela em fazer uma atividade ou outra atividade. Ela já vai poder ter algumas escolhas. E a educação financeira já vem aí desde o início, né?
a gente precisa fazer uma coisa muito importante para a criança, que é fazer ela aprender a adiar as gratificações. Porque a criança quer tudo imediatamente, né? Ela quer receber, ela fez algo, ela quer imediatamente de volta. E a gente não faz assim na vida, né? A gente não trabalha e no final do dia chega um cartãozinho com o dinheiro que a gente ganhou. A gente tem que esperar um mês para receber aquele dinheiro. Então, ensinar a criança a adiar as coisas, para ela poder administrar essa emergência que nós vivemos hoje no mundo de emergências, WhatsApp, todo mundo querendo já, vai fazendo parte de um programa como, né, o Reinaldo está falando, que não é financeiro, é comportamental. Agora, Reinaldo, você colocou que existe o lado bom e ruim, né? Tem um posicionamento contra e a favor. Qual que é o lado bom da mesada, o ponto a favor? Aí? O lado bom da mesada é porque ela traz uma forma da gente começar a dosar melhor os recursos para essa criança. Quando a gente fala um pouquinho Isso deveria começar a partir de que idade? Então, essa dosagem, quando a gente fala de 3 a 6 anos, que é uma idade que foi colocada aqui, ela é só comportamento. Nós não estamos falando de números, nós estamos falando de escolhas. É importante que a gente insira na criança o desejo de alguma coisa, ou seja, se ela tem desejo da bola, da boneca, daquele brinquedo, isso tem um preço, tem um valor. Ela sabe que dinheiro compra, ela sabe que dinheiro troca, ela começa a entender isso. Então, a inserção de um cofrinho, 2 cofrinhos, 3 cofrinhos, como apareceu na nossa matéria inicial, é necessária que ela entenda que guardando dinheiro dentro do cofrinho realiza alguma coisa. Tudo começa com os costumes, os hábitos que a gente vai começar a enraigar nessa criança. É lógico que uma mesada financeira, nós estamos falando de uma mesada voluntária até os 6 anos de idade. Dos 7 anos para frente, a criança já tem um pouco mais de conhecimento, né, na leitura, né, ela começa a fazer contas, ela começa a entender. Aí é a mesada financeira. Mas o que a gente leva é um conceito, é uma metodologia de fazer com que a criança sempre divida os seus números que ela recebe nas suas mãos, metade para os seus desejos, para os seus sonhos, e a outra metade para o consumo, porque ela também tem que viver o momento dela. Então, é uma média, ou seja, é um 50% para vou para os sonhos e vou para o consumo. Isso é importante porque a partir do momento que você começa a fazer esse hábito e começa a entender que ela começa a querer realizar desejos e quando encher um cofrinho vai lá e compra mesmo para mostrar o desejo de realização que ela fez, você começa a construir esse cidadão, quando ele estiver lá com seus 16, 17, 18 anos, quando ele vai para um jovem aprendiz, quando ele vai para uma bolsa de estágio ou até ser um funcionário, o primeiro salário dele, ele já entendeu, ele já criou esse comportamento, esse hábito de metade desse dinheiro vai para os sonhos, para os desejos dele, para uma aposentadoria, até para um carro, ou para uma casa, ou até mesmo para um futuro casamento. Não importa, o importante é que a gente crie o elemento logo na base. Essa base é um processo contínuo. Agora, se ela aprendeu, e mesada tem que ser sempre dividida, porque se você der integral, quando ela receber o primeiro salário dela, ela vai gastar integral, ela não vai ter esse conceito criado ao longo da vida dela. Por isso que nós estamos falando de comportamento, que tem tudo a ver. A doutora Takia sabe exatamente isso. Se a gente criar o comportamento, o hábito ao longo do tempo, ela vai colocar isso no mercado de uma forma diferente. Olha, eu diria assim, perfeito, né? Acho que a gente tem que criar esse hábito na criança. Eu fico preocupada, às vezes, quando as crianças são empoderadas, às vezes, de dinheiro, né? E elas se veem, às vezes, confrontadas com decisões. Não, eu vou comprar. Isso é o meu dinheiro. Porque eu ganhei, é o meu dinheiro. Então, vai lá, compra, guardando o dinheiro dela, o celular dela, e aí a mãe chega na hora de dormir e fala, vamos guardar esse celular. Não, senhora, esse celular é meu, comprei com o meu dinheiro. Né? Então, é complicado, às vezes, a gente empoderar uma criança com, às vezes, condições financeiras, sem que ela tenha condição de resolver a respeito das consequências dessa decisão. Então, eu acho que a decisão de comprar coisas, na criança, tem que sempre ser compartilhada com os pais. Né? Porque ela pode ter comprado o celular dela, mas os pais que vão pagar a conta, porque ela não vai pagar a conta todo mês depois. Não tem essa autonomia. Não tem autonomia essa autonomia nenhuma, toda. Então, assim, eu acho que a questão da educação financeira, ela vem como a estrutura da educação. A criança precisa entender que ela precisa fazer alguma coisa para receber algo.
desde acordar de manhã na hora certa, quando a gente pensa em disciplina positiva, né, da Jane Nelson, que é fantástica, aplico muito no consultório para os pacientes, para educação e orientação dos pais, que baseia-se o quê? Em você criar pessoas independentes, com boa autoestima e que entendam o valor das coisas. Então, para isso, ela tem que começar saindo na escola no horário certo, aprendendo a se trocar sozinha, e isso não é que vai ter um prêmio financeiro, mas ela vai ter benefícios, ela pode ter o horário de iPad. Pois é, o que fazer assim? Eu queria chegar nesse ponto aí da mesada como recompensa, né? Que muitas vezes os pais acabam dando ali aquele dinheiro porque a criança fez isso. Péssimo. Ou fez aquilo. Tirou nota boa na escola. O que fazer para que ela entenda muitas vezes que ela está fazendo isso para o seu próprio bem, não para o bem dos pais? Como, por exemplo, tirar notas boas na escola, né, Reinaldo? Olha, muitos pais dão a mesada como recompensa, né? Nós temos nesse livro 8 tipos de mesada e nós temos os 7 pecados capitais que você não pode cometer ao implementar uma mesada. Uma delas é esse: jamais que a mesada seja um prêmio, uma recompensa ou uma punição. Isso não pode acontecer. Até saiu na internet um pai que fazia: olha, se você for bem nas aulas, se você for bem na nota, amplie a sua mesada, se você for mal, você reduz a sua mesada. Isso não pode acontecer. Ou quando já é um pouco mais já adolescente, se você passar na faculdade, vai ganhar um carro, né? Na verdade, nós temos que pensar que mesada é uma monta de doação. Você não tem esse negócio de remuneração por atividades. Isso aí praticamente é muito grave quando a gente faz isso. Imagina você estar no final de semana, sentado lá, e o seu filho foi na cozinha e falou: filho, me dá um copo d'água. Quanto, pai? Ele vai querer cobrar tudo, ele vai querer achar que isso é um processo de troca. Isso não é dessa forma. A mesada tem outras vertentes. A vertente da educação mesmo, a educação muito focada comportamental, viu, doutora? Eu acho que é o grande segredo. E a gente tem que dosar. E mesada não é só dinheiro, que é esse outro aspecto que eu trago para dentro dessa conversa. Por exemplo, quando você fala uma mesada econômica é todo mundo dentro. Às vezes a família não tem condições de dar uma mesada financeira. Então você pode pensar, junto com a criança, fazer um trabalho de economia na energia, na água, no telefone, na alimentação, mostrar para ela que se diminuir os quilowatts da energia, nós vamos conseguir ter um valor menor sendo pago na nossa energia, o que significará um pouco de recurso. E esse recurso pode se prover parte para os sonhos dela, para os desejos dela, ou até mesmo uma mesada, que provém da econômica. Então você tem outras formas também, mesada de troca. Troca? O que é troca? Mesada de troca é simples. Temos nossos filhos, eles crescem e vão deixando lá os seus brinquedos, tudo acumulado, no baú, no armário. Você pode pensar nisso nos amiguinhos deles, todos eles têm brinquedos escondidos que já não brincam mais. Vamos pensar numa mesada de troca, porque o meu brinquedo, o seu é mais bonito que o meu, é sempre isso, né? O seu é mais bonito que o meu, então vamos trocar o meu, para você também é mais bonito. Então vamos fazer uma mesada de troca, ou seja, isso é atividade já nas escolas. Nós temos um projeto, Vila Sésamo, que é da casa aqui, né? Que nós temos crianças de 3 a 6 anos já aprendendo trabalhos de educação financeira. Agora, pensando, né, nós falamos bastante aqui das crianças, mas e quando falamos da questão dos adolescentes, Maria Alice? Olha, os adolescentes, eles são muito mais confrontados com as escolhas. Eles vão precisar decidir junto. E aí, entender o valor da educação, entender o valor do estudo e o quanto esse valor de entrar numa boa universidade vai fazer, por exemplo, com que eles, de repente, tenham salários que vão ser o dobro de pessoas que não entraram numa universidade, né? Então, o jovem entender que o que ele faz naquele momento, que é estudar, está relacionado com o quanto ele vai ter de rendimentos no futuro, é fundamental. Então, o adolescente ele precisa participar da vida financeira da família, entendendo quanto custam as coisas, né? As decisões financeiras que vão ser feitas. Mas e como que deve funcionar essa questão do dinheiro, né? Ele ainda não trabalha, vamos supor aqui. Então, eu acho que assim, os gastos básicos dos adolescentes, eles são sempre resolvidos pelos pais. Então, as contas, a roupa, o uniforme, enfim, todas as coisas. O extra, essa criança vai poder, o adolescente, ele vai poder conquistar. A minha ideia é que ele conquiste isso, entendendo que ele vai ter, não nota boa, ou não, mas assim, o dia a dia precisa funcionar. Ele pode ter, de repente, um prêmio por alguma coisa importante que ele ganhou, que ele recebeu, que ele conquistou, e ele
tomar essa decisão de como ele vai decidir utilizar esse dinheiro. Quer dizer, seria interessante, então, de repente, se ele tem uma necessidade específica para aquele momento, o pai, então, dá o dinheiro para isso e não um montante fixo que ele... Eu acho que o montante fixo, ele acaba fazendo com que o adolescente fique um pouco tirano com essa coisa do é meu dinheiro, né? Então, não, você não vai sair na sexta-feira à noite. Não, eu tenho o meu dinheiro, eu vou sair. Como assim? Então, é complicado essa questão financeira quando você empodera o jovem com dinheiro e ele acaba resolvendo tomar decisões. Então, eu acredito que a questão ela é muito mais comportamental do que financeira mesmo. Eu acredito um pouco diferente, né? Logicamente, nós estamos em linhas diferentes, com o maior respeito aqui, mas assim... quando você tem um jovem que vai logo já entrar no mercado de trabalho, porque ele está muito próximo, se você pegar o jovem do ensino público, com 16 anos, ele está indo para o mercado de trabalho como jovem aprendiz. Se eu não educar esse jovem efetivamente em montantes que passam pelas mãos dele, nesse momento, ele vai ser um endividado, um inadimplente, como hoje ranqueiam. As pesquisas mostram que os jovens que começam os primeiros salários, os primeiros 3 meses, eles ficam inadimplentes, porque eles não tiveram nenhum contato claro de empoderamento. Então é necessário que ele tenha esse empoderamento. É lógico que com a dosagem toda que a doutora falou, totalmente pertinente. Agora, o que nós não podemos é esconder a realidade desse jovem. Ele vai caminhar para um momento de autonomia e ele vai ter que ter autonomia. Agora, mas será que na hora que ele tem autonomia, que ele é o trabalhador e que ele recebe o dinheiro dele, ele vai ter esse aprendizado, né? Porque assim, a divisão de valores entre o quanto se ganha, o quanto se separa para prazeres, por exemplo, dentro de uma família, né? Às vezes o jovem, ele vai ter que fazer essa decisão quando ele recebe o salário dele. Porque ele vai, às vezes, gastar o primeiro salário comprando um celular de último modelo, porque isso é importante para ele, né? Não vai ser uma boa escolha, mas ele vai precisar de outro mês sem ter dinheiro para poder entender que não é a melhor escolha. Então, eu acredito que o jovem vai aprender na medida que ele mesmo comece a trabalhar perfeito e... Errando, né? Errando. Então, para que eu preciso aprender na dor se eu posso aprender na educação? É esse o nosso desconto. Eu acho que essa o divisor de água. Acredito que ele se eu fizer esse jovem analisar melhor os seus recursos, que provém de uma doação do pai, que chamamos de mesada, que é um dinheiro que ele tem que ter, sim, autonomia, porque se ele não quiser fazer isso ou aquilo, o pai dele não vai proibir de qualquer forma, com dinheiro ou sem dinheiro. Eu acho que o dinheiro ele é um meio. Nós temos que olhar para o cenário seguinte: o estudo é um meio, dinheiro é um meio, trabalho é um meio. Mas aí se acaba, antes de acabar o mês, acaba a mesada, aí o pai tem que dar de Você não pode. Então nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso, vamos fazer um intervalinho, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre mesada e educação financeira de crianças e adolescentes. Com a gente, Reinaldo Domingos, educador financeiro, autor do livro Mesada Não é Dinheiro, e a psicóloga Maria Alice Fontes. No bloco anterior, nós estávamos falando aqui, e aí o dinheiro acabou antes do mês, o que fazer, né? Então os pais não dão mais dinheiro ou dão um dinheirinho extra? Claro que não. Esse é um processo até que o seu salário, o dia que ele tiver, acabou o salário, acabou o dinheiro, eu vou ter que cuidar de não buscar em crédito. Ai, pai, mas é para comer. Não. Você tem comer e comer em casa. Logicamente, você vai ter que tentar buscar mas por gastou demais, de qualquer forma. Não, gastou né? demais. Você vai ter que voltar, fazer uma reflexão com ele, mostrar o caminho. Lógico. Se você ceder, ele vai ceder para tudo. Então, você tem que falar o não tem que existir. Senão, a criança nunca vai saber os seus limites. Na minha avaliação, doutora, passo a palavra para a senhora que conhece melhor do que eu, de pessoas. Qual a importância desse não, Maria Alice? É fundamental, né? Acho que tem que ser não firme, com carinho. Firme para educação. Não é não, bronca, cala a boca, idiota, cretino, burro, não fez nada a ser, não. É não, meu filho, veja bem, essa não foi a melhor escolha, vamos pensar juntos o que a gente pode fazer melhor. E educar. O jovem, ele fica perdido nesse mundo atual, né?
principalmente porque o dinheiro, nota, ele não vê. É pré-pago, é cartão, é internet, é PayPal, é transferências financeiras, DOC, TED. Então, assim, o que é o dinheiro? Quanto eu tenho de dinheiro? Pois é, do ponto de vista assim, psicológico, né, Marilice? Faz diferença, então, esse lidar com dinheiro? Como nós Sem vimos no dúvida. começo do programa ali, que é o cartão pré-pago, que alguns pais aí estão utilizando essa alternativa. E o dinheiro ali em cash? O dinheiro físico ele realiza, né? Acabou. Só que no banco, o banco engana a gente. Porque você tem crédito, então você pode ter uma conta com R$500, só que você pode ter um limite de R$1.000. Então o jovem vai olhar lá e falar, eu tenho R$1.500, né? Ele não tem R$1.500. Ele tem R$500 e R$1.000 ele tem de crédito. E esse crédito é o que faz com que muitas pessoas, não só os jovens, enlouqueçam e gastem muito mais do que podem. Né? Então, a educação financeira, desde ele entender que se ele dividir o dinheiro dele e poupar um pouquinho e comprar as coisas à vista, ao invés de parcelar e pagar o triplo do preço, mas psicologicamente ele vai estar adiando, né? Não, eu não vou pagar agora, eu vou pagar isso aqui em 1 ano, só que esse 1 ano vai custar 3 vezes mais. Reinaldo, ainda sobre essa questão aí do formato, dinheiro, cartão, dinheiro... Não tem como barrar isso, né? É um processo já que mundial, né? O cartão pré-pago, o cartão de crédito, toda essa possibilidade do jovem, ela passa, sim, sem dúvida alguma, a ser cada vez mais evolutiva. O que nós precisamos é a educação mesmo. Nós temos que falar, olha, dinheiro é um meio, nós temos que colocar muito isso. É um meio que realiza coisas de consumo muito imediatos, mas também como esse que a doutora falou, que é colocar isso com um tempo a mais pela frente. Olha, então eu preciso aprender a fazer escolhas e o tempo dessas escolhas. Eu acho que esse é o grande segredo. E fazer com que ela entenda a curto, médio e longo prazo. Um processo que começa lá no início. 3 cofrinhos, esse é o nome do curto, esse é o nome do médio, esse é o nome do... Todos eles precisam ser guardados ao mesmo tempo. A gente tem que começar a ensinar muito fortemente nossas crianças o tempo. O tempo é um fator que leva todo mundo a você. Se eu não tiver esse fator do tempo dominado, eu vou entrar no cheque especial, eu vou entrar no cartão, no limite, eu vou fazer tudo isso. Então, esse jovem que precisa ser, nesse momento que ele está aí tentando ter o cartão como uma mesada, como um dinheiro que é deixado para ele, pode ser o nome qualquer que for, pode ser semanada, quinzenada, isso pouco importa. O importante é que ele recebe um montante que tem lá dentro um crédito de R$100. E esse dinheiro ele vai ter que saber como utilizar. Se ele for um jovem educado, já sabendo que dinheiro compra aquilo que ele deseja, ele já vai começar aqui a pensar que metade desse dinheiro ele vai fazer coisas que ele efetivamente tem prazer. Outras, ele vai para balada, ele vai curtir, ela tá rindo aqui, mas tudo bem. Tô achando ótimo. Assim, ela vai, eu acho que não tem nada errado. Esse não, meio ótimo. Maravilhoso, né, doutora? Eu acho que esse meio é fantástico. Agora, as punições são essas, juros de 15% ao mês, 11% ao mês, ou seja, cheque especial, cartão, isso tudo leva qualquer pessoa em 5 meses à quebra total. Então não dá para brincar com esse tipo de crédito, né? Olha, eu diria que uma coisa importantíssima é o modelo familiar, que o que a criança e o jovem aprende é o que acontece dentro de casa. Então, é o papai e a mamãe falando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, aí vai lá e compra uma coisa que está totalmente fora do orçamento. Então, isso... De onde surgiu, né, esse dinheiro? Não é? Então, isso ensina, às vezes, o pai e a mãe com dívidas, pagando o tempo inteiro dívidas, o nosso ambiente social, onde a política mostra que, às vezes, não é só trabalhando que se ganha dinheiro. Né? Então, a gente vive hoje em dia uma quebra muito grande de conceito, uma quebra de estrutura, de valores, aonde o jovem ele precisa aprender dentro de casa e, às vezes, os próprios pais, os próprios familiares estão de ponta cabeça em relação aos seus próprios gastos financeiros. A política nos mostra uma situação onde como você vai ensinar para uma criança que ela precisa trabalhar para ganhar dinheiro? Por isso, muito né? difícil. Agora, assim, existe outra forma de ensinar educação financeira a crianças e adolescentes fora a mesada, sem ser a mesada? A mesada é só um instrumento. Eu quero deixar Que outra tá forma? registrado. Que outra forma, A forma Reinaldo?
proporcionar na criança ou nessa família, eu acho que está totalmente condizente quando a gente fala que como é que o pai pode educar alguma coisa que ele não aprendeu. Por isso que as escolas são importantíssimas na educação financeira. Ok, mas os programas de educação financeira das escolas já abrangem os pais agora também, com palestras, cursos de online de educação financeira, que está buscando a família para dentro da escola e a família e a escola. Está começando, né? É um processo que vai levar alguns 10 anos, 15 anos, mas estamos aí firmes nesse propósito, né? É isso que eu faço 24 horas por dia, você me conhece. E o que nós precisamos nesse momento é que a gente possa inserir um conceito, esse conceito chama-se metodologia, método. As pessoas precisam ter um método, eu preciso achar um caminho, porque hoje dentro das nossas famílias não se tem rumo, um dos problemas maiores das famílias. Por isso que eu falo, quando a gente olha para o governo, a gente vê essas coisas que estão acontecendo, mas vamos olhar para o nosso governo chamado Célula Família. O que eu estou fazendo de verdade diferente do que o governo está fazendo? O que eu estou educando meu filho? Quando eu vou pedir um desconto, eu não peço sem nota, eu tenho que pedir um desconto com nota. Tudo isso é conceito que vai sendo criado. E envolver toda a família nessa conversa, né? Fundamental. A família precisa estar junto. Ainda mais num momento como esse, né? Época de Junto. cortar gastos aí, todos devem então conversar sobre esse assunto, Maria Alice. Com certeza, estar junto e voltar nos princípios básicos de valores de estrutura familiar. Agradeço muito a participação de vocês aqui Obrigada. hoje. Até uma próxima, então. E fica a dica aí do livro, o novo livro do Reinaldo Domingos, Mesada Não É Só Dinheiro. Perfeito. Até a próxima, então. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se lá em nosso canal no YouTube, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Nós voltamos amanhã, 12:30. Uma ótima tarde para você. Até lá.